Salmo de número 84. O texto já está projetado, mas é importante sempre manter a sua Bíblia aberta. A gente vai revisitar alguns versículos durante a mensagem. Diz assim, a partir do versículo de número 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um deles se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que confia em ti. Amém? Há alguns fenômenos sociológicos que não temos uma explicação, cada um defende o seu lado. Um deles é que muitas pessoas acordam 5 horas da manhã para correr. Isso não tem tanta explicação assim para quem vê de fora. Aqui na rua eu vejo que o pessoal, 5 horas da manhã, já está correndo, animado, empolgado, encorajado, motivado, e correm por um bom tempo. Para a gente que olha de fora, talvez seja algo um pouco sem sentido, mas para aqueles que estão ali correndo, eles têm um objetivo muito claro, eles têm o destino pelo qual eles estão correndo em mente. Eles têm o foco por que eles estão fazendo aquilo. Outro fenômeno que acontece muito, e depois de casar eu experimentei isso de uma forma mais vívida, quando nós viajamos. É incrível que quando a gente viaja, a gente tem a capacidade de andar, e andar, e andar, olhando lojas, parando para comer, procurando lembrancinhas. Andamos, talvez, caminhadas que não faríamos na academia, não faríamos no nosso dia a dia, mas naquele momento nós fazemos, e às vezes nem percebemos. Andamos longas jornadas, com um único objetivo, porque o foco ali é muito claro. Descansar, diriam alguns, mas outros diriam apenas gastar dinheiro, passar o tempo. A vida, ela é uma caminhada, a vida ela é marcada, ela pode ser traduzida como uma caminhada. Todos nós estamos caminhando. Trabalhamos, fazemos planos, enfrentamos lutas, experimentamos alegrias e tristezas. A grande pergunta, então, não é se estamos caminhando, mas para onde e por que nós estamos caminhando. O maior problema, às vezes, não é percorrer um caminho difícil, mas é caminhar sem um destino e um objetivo claro. Quando perdemos de vista o destino, até os passos mais curtos, a caminhada mais curta, se torna pesado, enfadonho. Mas quando sabemos exatamente para onde estamos indo, até os caminhos difíceis ganham propósito. Esse salmo bem conhecido, ele nos apresenta um pouco dessa realidade. Ele foi escrito ali por peregrinos que enfrentavam longas jornadas até Jerusalém. Havia cansaço, haviam vales e haviam muitas dificuldades. Mas eles caminhavam com os olhos fixos no destino, a presença do Senhor. É justamente por isso que este salmo nos convida hoje a ajustar o foco da nossa peregrinação e voltarmos os nossos olhos para aquilo que realmente sustenta a caminhada cristã. Para eles ali, o objetivo era muito claro, o templo.
O templo do Senhor era o sinal visível, real da presença de Deus no meio do seu povo. Então, caminhar para Jerusalém significava caminhar em direção ao lugar onde o Senhor renovava a sua comunhão e a sua aliança com o seu povo, o lugar da presença de Deus. Porém, esse salmo nos ensina muito mais do que uma viagem religiosa. Ele retrata a experiência de todo o povo de Deus. No Novo Testamento, nós retomamos essa mesma imagem. O apóstolo Pedro vai falar que nós somos estrangeiros e peregrinos. Paulo afirma que a nossa cidadania está nos céus. Assim, como Israel estava caminhando em direção a Jerusalém, também nós seguimos nesse mundo rumo ao nosso verdadeiro lar. Então isso percorre toda a Escritura. Entendemos, a partir da palavra de Deus, que o ser humano ele foi criado para viver habitando na presença de Deus, estando com o Senhor. Mas o pecado ele rompeu essa comunhão, ele quebrou esse vínculo. E desde então carregamos uma inquietação que nada nesse mundo consegue satisfazer. Porém, Deus não abandonou a sua criação em meio a essa inquietação, andando sem rumo. Toda a história da redenção revela seu propósito de conduzir novamente o seu povo à sua presença. Propósito esse que alcança o seu ápice, o seu cumprimento em Cristo. Nele, Deus veio habitar entre nós. Nele, fomos reconciliados com o Pai. E por meio dele, caminhamos para o dia em que habitaremos definitivamente na Nova Jerusalém. Quando Deus estará para sempre com o seu povo, eternamente. A nossa esperança, o que nós cantamos aqui, cantamos Maranata nessa esperança. Um comentarista bíblico sobre esse texto, ele fala uma frase que eu gosto bastante. Ele diz que um homem errante não tem lar, um estrangeiro está longe do lar, mas um peregrino está se dirigindo para o seu lar. Nós somos esse povo, nós somos esses peregrinos. Ainda caminhamos por um mundo marcado por alegrias e tristezas, abundância e escassez, descanso e vales de lágrimas. Vivemos cercados por inúmeras vozes que procuram desviar os nossos olhos daquilo que realmente importa. O maior perigo da peregrinação nem sempre é o sofrimento. Muitas vezes é perdermos de vista o nosso destino. Por que estamos caminhando? Para onde estamos caminhando? E é aqui, meus irmãos, que o Salmo 84, que nós acabamos de ler, nos convida a ajustar o foco da nossa peregrinação. Ao longo desse texto, ao longo daquilo que a gente vai meditar nessa manhã, veremos que Deus realinha os nossos olhos em 3 direções. Primeiro, para aquilo que o nosso coração deve desejar. Depois, para a maneira como atravessamos essa caminhada. E, por fim, para a esperança que sustenta cada passo até chegarmos ao nosso lar. Então, para você anotar, para poder refletir no núcleo com seus irmãos. Número 1, vamos falar sobre ajustar o foco do nosso coração. A nossa peregrinação ela começa desejando a presença de Deus. Antes de propriamente falar da trajetória, da caminhada, o salmista revela aquilo que a torna possível. Toda peregrinação começa com um coração que aprendeu a desejar a presença de Deus. Ele inicia o salmo com uma verdadeira explosão de admiração. Uau, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Quão incríveis. A palavra que o salmista traz ali, traduzida como amáveis, transmite a ideia de algo precioso, belo, profundamente desejável. O salmista não está admirando simplesmente a arquitetura do templo, a beleza daquela construção, mas aquilo que ele representa, a presença do Deus vivo. Por isso que ele continua, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, meu coração, a minha carne, todo o meu ser exultam pelo Deus vivo. Observe a intensidade dessa linguagem que o salmista traz para a gente. Não é um interesse religioso superficial. Todo o seu ser é atraído pela presença do Senhor. Então esse salmo começa pelo destino. E isso não é por acaso. Antes de descrever o percurso e os desafios dele, o salmista mostra aquilo que sustenta cada passo. Os pés apenas seguem a direção do que o coração já acolheu. Aquilo que mais amamos moldam as nossas prioridades, nossas escolhas e, no fim, o rumo da nossa vida. Por isso, o maior perigo da peregrinação nem sempre são os obstáculos no meio do caminho, mas a mudança dos afetos do nosso coração.
Ao observarmos nas Escrituras, nós vemos que exatamente isso aconteceu com o povo de Israel. No deserto ali, o povo continuava caminhando, peregrinando em direção à terra prometida, mas o seu coração já desejava voltar ao Egito. Exteriormente, eles permaneciam peregrinos, e interiormente haviam abandonado a viagem. E esse mesmo risco, ele nos acompanha diariamente. A nossa cultura, a sociedade, a mídia, nos ensina constantemente e disputa os afetos do nosso coração. Somos levados diariamente a acreditar que o descanso, o sucesso, o destino, o alvo da nossa jornada está no conforto, na estabilidade financeira, no reconhecimento ou nas realizações pessoais. Pouco a pouco, de maneira sutil, podemos deixar de desejar o próprio Deus para desejar apenas aquilo que Ele pode nos dar. Deixamos de olhar para o abençoador por conta das bênçãos que são concedidas ao meio do caminho. Então, esse texto, ele nos obriga a fazer uma pergunta bem desconfortável. Onde o nosso coração realmente encontra descanso? Essa pergunta ela deve nos acompanhar ao longo da mensagem. A gente vê que o salmista aqui ele segue e ele descreve uma cena muito interessante, uma beleza, uma poesia linda aqui. Ele diz que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Enquanto o peregrino percorre uma longa jornada para chegar ao templo, aquelas pequenas aves já encontravam abrigo junto aos altares do Senhor. A imagem revela que na presença de Deus existe lugar até para as criaturas mais frágeis. A casa do Senhor nunca foi reservada aos fortes, aos importantes ou aos que imaginam que não precisam da graça. Há acolhimento para aqueles que reconhecem sua necessidade e encontram nele o seu refúgio. A gente pode ver que no Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando Ele vai falar a respeito das inquietações da nossa vida, das nossas ansiedades, Ele chama e fala assim, olha, observe as aves do céu. O salmista aqui, ele faz de modo semelhante, observe as aves. Você está nervoso? Você está preocupado? Vamos aqui, vamos olhar o campo, vamos olhar as aves. Talvez se alguém falasse isso para a gente no momento de nervosismo, de ansiedade, a nossa resposta, a nossa reação seria um pouco pecaminosa. Confesso que eu já tive essas respostas pecaminosas quando alguém fala, fica tranquilo, vai dar tudo certo, confie em Deus. Então o texto traz para a gente aqui, numa linguagem que é muito conhecida no Novo Testamento, uma bem-aventurança. Ele vai falar quem são os felizes. E ele começa, bem-aventurados, felizes são aqueles que habitam em sua casa e te louvam perpetuamente. Essa felicidade não descreve um sentimento passageiro, mas a vida de quem finalmente encontrou aquilo para o qual foi criado. É aqui que o Salmo encontra o seu cumprimento pleno na pessoa de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, os peregrinos caminhavam para um lugar físico. No Novo Testamento, caminhamos para uma pessoa. Jesus é o verdadeiro templo. Nele Deus habita entre nós. Nele nós temos acesso ao Pai. Nele a comunhão perdida pelo pecado é totalmente restaurada. Por isso, permanecer na presença de Deus hoje não significa se aproximar de um edifício sagrado, mas permanecer em Cristo pela fé. Permanecer na aliança do Senhor em Cristo Jesus, permanecer no Evangelho do nosso Senhor. Isso transforma totalmente a nossa vida, inclusive a maneira como nós entendemos a nossa vida aqui na igreja, entre o povo de Deus. Não nos reunimos apenas para cumprir uma programação religiosa, porque nós temos que ir à igreja. Por que você vai à igreja? Como você responderia essa pergunta? Se um descrente hoje pergunta por que você vai na igreja? Porque eu tenho que ir. Ou será que é porque a minha alma desfalece pelos atos do Senhor? O meu corpo, todo o meu ser, anela, deseja estar diante do Senhor. Será que eu entendi isso verdadeiramente? Parece algo muito óbvio, mas sutilmente essa realidade, ela se transforma na nossa vida, os nossos afetos, eles são mudados conforme as necessidades que nós temos no dia a dia. Não nos reunimos para cumprir uma agenda religiosa. Nós nos reunimos porque desejamos nos encontrar com Cristo. Quando essa consciência se perde, até o culto pode permanecer, sua frequência ela pode ser maravilhosa. Você pode não perder nenhuma programação, todos os cultos, de manhã, de noite, nos núcleos, nas outras programações.
Isso tudo permanece, mas a peregrinação, a sua caminhada, a sua vida cristã já perdeu completamente a direção. Por isso que Deus deseja, primeiramente, ajustar os nossos afetos, aquilo que o nosso coração deseja, almeja. O cristão, nós perseveramos não porque nós temos força, não porque nós vemos objetivos que a cultura nos impõe, mas porque descobrimos que nada nesse mundo pode satisfazer plenamente a nossa alma, o nosso ser. A verdadeira peregrinação, ela começa quando Cristo deixa de ser apenas aquele que concede bênçãos na nossa vida e passa a ser o maior tesouro do nosso coração. Esse é o primeiro foco que tem que estar muito ajustado para a gente seguir a nossa caminhada na peregrinação, como filhos de Deus, como povo de Deus, andando em meio a esse mundo quebrado, e não sermos meros errantes andando sem direção. O segundo ponto que eu quero tratar aqui, para a gente refletir, já passa para a caminhada. Quando a gente olha, reflete, define esses afetos do nosso coração, a gente vê os desafios da nossa jornada. Então nós devemos entender nesse segundo ponto que os vales, eles não são o destino da nossa peregrinação. Depois de mostrar o que move aqui o coração do salmista, ele volta seus olhos para a caminhada, para o trajeto, para o percurso. Porque desejar a presença de Deus, ter Deus como centro da nossa vida, os nossos afetos todos moldados pelo Evangelho, tendo Cristo como o foco, não eliminam as dificuldades da estrada. Entre o desejo e a chegada existe um caminho. E muitas vezes esse caminho passa por vales. E como passa? E como são os vales que nós enfrentamos? O salmista, ele traz mais uma bem-aventurança aqui. Ele diz, como são felizes, bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Percebam que nessa segunda bem-aventurança aqui, a gente tem uma ampliação da primeira. Tem uma progressão nesse texto muito bonita. Antes, felizes eram os que habitavam na casa de Deus. Agora, felizes são aqueles que ainda estão a caminho. Isso nos ensina que a alegria do cristão, do povo de Deus, não depende apenas da chegada. Ela nasce da certeza de que Deus caminha com ele e não o abandona em meio à trajetória. A força do peregrino, a nossa força não nasce de nós mesmos. O texto não diz, bem-aventurado o homem que é forte, bem-aventurado o homem autossuficiente, bem-aventurado o homem que possui, bem-aventurado aquele que não precisa nem de GPS, que ele sabe chegar no caminho da sua maneira. Diz, bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Nós somos felizes, bem-aventurados quando a nossa força está no Senhor. Essa diferença muda completamente, deve mudar a nossa percepção da vida cristã. A autossuficiência é muito valorizada, a independência é muito valorizada. Quantos não somos ensinados, olha, você não tem que depender de ninguém? Quantos de nós não falamos, olha, eu não consigo pedir ajuda a ninguém, eu odeio depender de alguém? Quantos nós? Não precisa levantar a mão, eu seria o primeiro aqui. Tem uma dificuldade muito grande para pedir ajuda a alguém. Não vou pedir ajuda não, vou fazer sozinho, eu vou dar meu jeito, eu vou me virar. Eu consigo, eu sou forte. Mas a vida cristã, o Evangelho, não nos trata dessa maneira. Somos desafiados a não confiar nas nossas capacidades. Somos desafiados a não controlar as circunstâncias. Será que você fica nervoso quando as coisas fogem do seu controle? Será que quando tudo que você programa na caminhada, você tem um trajeto tudo certinho ali, quando alguma coisa sai do controle, você percebe que talvez seja a providência de Deus, como nós aprendemos aqui semana passada, através da administração do pastor? Ou será que nós já começamos a reclamar? Reconhecemos que Deus está cuidando de tudo. Cantamos, falamos, postamos nas redes sociais, Deus está cuidando de tudo. Quando alguém talvez está enlutado, a gente fala, Deus está cuidando de tudo. O Senhor tem todo o controle. Mas quando chega no momento que o calo aperta para a gente, quando o nosso tabuleiro ali é bagunçado, quando as nossas próximas jogadas do xadrez ali são perdidas, será que nós temos essa mesma confiança? Será que nós falamos, entoamos com alta voz? É difícil, eu sei. Sofro com isso o tempo todo. O Evangelho nos conduz a uma direção totalmente oposta. O verdadeiro peregrino, o povo de Deus, não é aquele que consegue caminhar sozinho. É aquele que aprendeu a depender de Deus. E a partir dessa dependência de Deus, ele anda em meio ao seu povo, dependendo-se mutuamente uns dos outros.
é a realidade da nossa comunhão, em cujo coração se encontram os caminhos. Isso aqui é muito, muito profundo, é muito mais do que um pensamento, do que mentalizar alguma coisa durante algum momento. No pensamento hebraico, o coração representa o centro da vontade e das decisões. Os caminhos para Sião estavam gravados no interior daqueles peregrinos. Eles podiam não compreender todos os detalhes da sua jornada, e nós também não vamos, mas jamais eles perdiam o rumo. E isso sustenta o povo de Deus em meio às crises. Nem sempre entendemos aquilo que Deus está fazendo, mas sabemos para onde Ele está nos conduzindo. Então o salmista, ele passa por uma realidade no meio desse caminho. Ele vai falar que, passando pelo vale de Baca, aqui o cenário já muda. Geograficamente, não sabemos ao certo aonde esse vale fica. Algumas traduções vão trazer vale de lágrimas, vales áridos, sofrimento. Porém, todos nós conhecemos esse vale. Alguns atravessam ele por conta de uma enfermidade, outros enfrentam luto, crises familiares, ansiedade, decepções profundas ou batalhas silenciosas que mais ninguém consegue enxergar. Os nomes mudam, diferentes vales, porém eles continuam existindo. E aqui nós somos surpreendidos, porque o texto não diz que Deus remove os vales antes da chegada do peregrino. Também não promete uma caminhada sem sofrimento. A esperança cristã, ela nunca foi construída sobre a negação da dor. Ela encara a realidade como ela é, de fato, mas anunciando que a presença de Deus transforma completamente a maneira como nós atravessamos essa realidade, como nós enfrentamos esses vales no meio do caminho. Por isso que nós vemos o salmista afirmar que os peregrinos fazem daquele vale um lugar de fontes, cisternas. Isso não significa que a fé deles eliminou o problema automaticamente, que toda a aflição passou, agora é só a vitória. Não, não é isso. Significa que Deus continua sustentando o seu povo exatamente onde parecia haver apenas escassez. Quantas foram as vezes na sua vida onde você achou que tudo estava no fim? Acabou, não tem mais jeito, é o meu fim, é o fim da minha família, é o fim do meu casamento, é o fim dos meus negócios. Eu não tenho mais saída, eu não tenho mais o que fazer. E nesse momento mais difícil da sua vida, você viu de uma maneira tão real e intensa a provisão de Deus na sua vida. Quando se esgotaram todas as suas forças, quando se esgotaram todas as suas opções, quando a última saída é aquilo que deveria ser a primeira, confiar no Senhor. Você viu que a boa mão do Senhor jamais deixou de estar sobre a sua vida no meio da caminhada. Que você nunca, em nenhum momento caminhou sozinho, que o Senhor sempre sustentou cada um dos seus passos. A graça de Deus, ela não espera o fim para agir. Ela encontra seus filhos até mesmo dentro do vale. Não estamos abandonados no nosso pior momento. E o texto ele segue. Esses peregrinos, nós aqui, vão indo de força em força. A expressão aqui é extraordinária, ela me encoraja muito. Porque ela revela que Deus não entrega ao peregrino toda a força necessária para a jornada logo no início. Ele concede força para o próximo passo, depois para o seguinte, e depois para o outro. A graça vai acompanhando o ritmo da peregrinação. Talvez se Deus te entregasse tudo o que você precisava para a sua caminhada hoje, amanhã você não oraria a Ele. Talvez se nós tivéssemos as soluções, os meios para seguirmos a nossa jornada, jamais nos achegaríamos a Deus em oração. Mas aqui, esse salmista é aquele que entende que, olha, os atos do Senhor, eles são amáveis. Que lugar maravilhoso. Não tem outra coisa melhor, não tem satisfação, não tem desejo maior na minha vida do que estar diante do Senhor. É tudo que eu preciso, é tudo que eu tenho, é tudo que eu dependo. Quando ele entende isso, ele entende. Bem-aventurados são aqueles cuja força está no Senhor, não no seu próprio braço. Aqueles que vão indo de força em força, dependendo do Senhor, em cada detalhe da vida, em cada momento, se prostrando a Ele, pedindo direção, luz, salvação, ou simplesmente agradecendo: Senhor, muito obrigado por me dar força. Muito obrigado porque eu sobrevivi ao meu pior dia.
Quantos piores dias nós já não tivemos? Quantos piores dias da nossa vida nós não teremos? Mas em todos eles, Cristo continuará conosco, o Espírito Santo habitando, atuando através das nossas vidas, nos garantindo de que nós somos dele, povo dele, e não estamos andando de forma errante. Nós temos um alvo, um objetivo, nós temos esperança, porque nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Nossa perseverança, ela repousa não na força das nossas mãos. A nossa caminhada não é porque nós compramos o melhor tênis para a corrida, não. Mas na fidelidade daquele que está nos conduzindo. E aqui o Salmo ele alcança uma das suas mais belas expressões em Cristo. Se existe alguém que conheceu verdadeiramente o vale, esse alguém foi Jesus. Ele atravessou o vale da rejeição, da solidão, da traição e, finalmente, o vale da cruz. Ali entrou na mais profunda expressão da dor, carregando sobre si o peso do nosso pecado, da nossa culpa. Mas a cruz não foi o seu destino final. Veio a ressurreição. Ele ascendeu aos céus, está ao lado do Pai, reinando, governando sobre todas as coisas. E porque Cristo venceu o sofrimento e a morte, nenhum vale pode reivindicar a última palavra sobre aqueles que lhe pertencem. Essa é a nossa segurança. Por que nós temos segurança e confiança em meio à caminhada? Porque Cristo venceu. Porque Ele está ao lado do Pai, reinando, governando, controlando todas as coisas. Essa é a nossa segurança. Cristo é a nossa segurança. Ele não apenas nos mostra o caminho, Ele caminha conosco. É promessa dEle, e nós provamos disso todos os dias. Ele é aquele que sustenta a nossa fé quando as nossas forças se acabam. E aqui eu te chamo para refletir, colocar diante de Deus, quantos de nós nos chegamos aqui hoje atravessando um vale? Quantos de nós, talvez em casa, ouvindo, em meio a um vale que não conseguimos nem levantar da cama e sair. Talvez você tenha pedido ao Senhor que removesse esse vale, e isso ainda não aconteceu. Talvez você não tenha tido nem força para orar. Porém, o salmista, ele nos lembra que o vale não define quem nós somos. Nem determina o fim da nossa história, da nossa caminhada. O vale, ele faz parte, sim, da caminhada, porque esse mundo está marcado pelo pecado. Então, viveremos entre vales e montes ao longo dessa jornada, até chegarmos ao grande dia diante do Senhor. Mas Ele nunca será o nosso destino. Essa situação não é o seu fim. Continue caminhando, porque o Senhor continua sustentando cada passo da sua peregrinação. Ele não te abandonou, Ele jamais te abandonará. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza nos dias difíceis. Em terceiro e último ponto, agora a gente fala a respeito de ajustar o foco da nossa esperança, quando nós caminhamos, lembrando aonde terminará a nossa jornada. Depois de contemplar o desejo do peregrino e acompanhar a sua caminhada pelos vales, o salmista ergue novamente os olhos. Agora seu olhar já não está voltado para o caminho, mas para o próprio Deus. A esperança do peregrino cresce à medida que seus olhos se voltam para o Senhor. Ele ora: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele ora. Depois dessa trajetória, ele ora. E é interessante que eu tenho aprendido na vida que Deus só escuta a oração de quem está orando. Quantas vezes não esperamos que Deus escute a nossa oração sem estarmos orando? Quantas vezes nós temos dores, sofrimentos, diversas situações, tentamos de todas as maneiras, e por fim, quando lembramos, oramos. E o último caso é a oração. É triste, mas é real. É interessante percebermos, à medida que o Salmo se aproxima do fim, o peregrino aqui, ele quase desaparece da cena. Quem ocupa o centro do Salmo é o Senhor. Deus, ele é o centro de todo esse Salmo. E essa é uma das marcas da maturidade espiritual. Quanto mais conhecemos o Senhor, menos as circunstâncias conseguem governar o nosso coração. Menos as circunstâncias, os problemas
tem protagonismo na nossa vida, porque certamente nós temos a facilidade de nos colocarmos como protagonistas da nossa história, como também nós temos facilidade de colocar os problemas como os protagonistas da nossa história. O medo, a culpa. Quantas vezes esses não se tornaram os protagonistas do nosso filme? E aí o salmista ele segue, ele faz um pedido: olha, Deus, nosso escudo, contempla o rosto do seu ungido. Originalmente, quando o povo fazia essa oração, apontava para um rei da linhagem de Davi, representante do povo diante de Deus. Mas, à luz da história da redenção, ela encontra seu cumprimento pleno em Cristo. Ele é o verdadeiro ungido, o rei prometido, o filho de Davi, aquele em quem todas as promessas de Deus encontram seu perfeito cumprimento. E isso muda totalmente o foco da nossa esperança, porque a nossa segurança não repousa na qualidade da nossa peregrinação, não repousa em quem está no governo, não repousa em quem ganhou a eleição, não repousa nas nossas condições financeiras, mas naquele para quem o Pai olha com perfeita satisfação, por meio de quem nós podemos nos achegar ao Senhor, Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Somos recebidos porque pertencemos ao Filho amado. Temos segurança na nossa peregrinação de que Deus olha por nós e conduz cada um dos nossos passos, porque nós caminhamos a partir da pessoa de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que Ele derramou das nossas vidas, que atua em nós, que atua através de nós, que nos consola, que nos encoraja, que nos fortalece e que nos faz seguir dia após dia. Quando isso é entendido muito bem, a gente vê no próprio salmista, ele faz uma declaração linda, porque ele vai falar: olha, um dia nos teus átrios é melhor, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Qualquer outro. Inclusive nos lugares bons. Inclusive nos lugares de sucesso. Inclusive nos lugares de fama. Inclusive nos lugares de estabilidade. Esse ajuste de perspectiva ele é extraordinário. Porque o mundo ele mede a vida pela quantidade de experiências, sensações, emoções. Quantos de nós não pagamos caro em alguma coisa só porque tem um nome? Não estamos pagando pelo alimento, mas pela experiência. Uma comida ruim? Porque eles vão te vender uma experiência. Quantos de nós não queremos experiência? A cultura, o mundo quer que a gente viva em torno disso. Porém, o salmista nos ensina a medir tudo pela presença de Deus. Um único dia com o Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele não está aqui desprezando, e nem eu estou falando para desprezarmos as boas dádivas da criação. Nós devemos aproveitar as boas coisas da vida, dessa boa criação de Deus. Apenas devemos colocar cada uma delas no seu devido lugar. Quando Deus ocupa o centro da nossa vida, todas as outras coisas deixam de disputar o trono do nosso coração e ser o centro dos nossos afetos. E ele continua: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Mais uma vez, é um contraste que vai muito além dos lugares. O salmista está aqui declarando que prefere o lugar mais humilde ao lado de Deus do que todos os privilégios oferecidos por uma vida distante dele, porque ele finalmente descobriu aonde está o verdadeiro tesouro. Então ele explica esse tesouro, porque o Senhor, Deus, é sol, é escudo, o Senhor da graça e glória. Aqui ele descreve o caráter de Deus em quem ele está colocando a confiança. Ele é sol, a fonte da vida, aquele que ilumina o nosso caminho, dissipa as trevas, mas também é escudo. Enquanto caminhamos, o Deus que nos chama também nos guarda. Hoje, caminhamos sustentados pela graça. Um dia, viveremos plenamente na sua presença, na glória. E ele continua: nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. Essa não é uma promessa de uma vida sem sofrimento. O próprio Salmo já nos mostrou que os vales existem. O bem prometido aqui é muito mais profundo, duradouro e além. Nosso Pai, o nosso Deus, jamais deixará de conceder tudo aquilo que for necessário para conduzir os seus filhos até o destino que Ele preparou para nós. Temos segurança que chegaremos ao fim da nossa jornada, porque Deus já providenciou todos os meios. E o Espírito Santo atuando nas nossas vidas é a garantia, o selo, o penhor da nossa esperança. É onde podemos nos segurar nos dias mais difíceis. Às vezes esse bem vem como consolo, outras vezes ele vem como disciplina. Às vezes por meio de portas abertas, outras vezes será por meio de portas fechadas.
Mas, em todas as circunstâncias, Deus continua conduzindo o seu povo para casa. Nós seguimos essa caminhada até Sião. Ó Senhor dos Exércitos, aqui nós temos mais uma bem-aventurança, a terceira e a última. Ele fecha o salmo. Como é feliz o homem que confia em Ti. Como é feliz o homem que confia no Senhor. Quem sabe aonde termina essa jornada, aprende a não transformar o caminho em morada, em habitação perpétua. Vivemos, trabalhamos, servimos, choramos e nos alegramos neste mundo, mas nunca devemos nos esquecer que tudo isso é passageiro e nós estamos caminhando. Seguiremos caminhando até aquele grande dia, aonde Ele voltará, como nós cantamos aqui, celebramos, é a canção que deve marcar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa força. Maranata, vem, Senhor Jesus. Não devemos esquecer que esse caminho, que esse mundo é passageiro. As dificuldades da sua vida são passageiras, mas os sucessos da sua vida também são. A nossa verdadeira força, o nosso verdadeiro tesouro está no Senhor, naquele grande dia, quando estaremos com Ele para todo sempre. O nosso lar continua adiante. Por isso, não pare, não deixe de caminhar, não abandone a sua peregrinação. O Senhor está contigo. Não abandone no dia bom, mas também não abandone no dia mau. Esse salmo nos lembra que a vida cristã é essa constante peregrinação. E que a nossa peregrinação, a nossa caminhada, depende de um foco corretamente ajustado. Porque nós seguiremos andando enquanto estamos vivos. Mas, porém, focados em quê? Por quem nós andamos? Eu queria te convidar a orar nesse momento. Dentro dessas três perspectivas, você apresentar a sua vida diante do Senhor, apresentar a sua caminhada, a sua jornada. Senhor, eu reconheço que o foco do meu coração está um pouco desajustado. Eu reconheço que os meus afetos estão voltados para N coisas. Talvez eu tenha mudado o centro do meu coração, colocado no trono, no governo aqui, algumas outras coisas. No segundo ponto, nós vemos que a caminhada, ela existe com as suas dificuldades, com as suas provações. E talvez você reconheça, olha, eu estou sucumbindo pelas dificuldades no meio do caminho. Eu estou parando em meio às pedras aqui, eu estou com medo, eu estou aflito. Isso é lícito. O Senhor, Ele não despreza o nosso sofrimento, Ele não despreza a nossa oração. Mas nós devemos apresentar diante dEle esse medo, esse receio. E, em terceiro lugar, pedir ao Senhor para renovar a sua esperança, para voltar os seus olhos para a promessa do Senhor, para aquilo que verdadeiramente nos dá esperança. Voltar os nossos olhos para o reino de Deus, ajustar o foco da nossa vida para o reino de Deus e pedir força para a caminhada. Força essa que não é só para nós, não é só para a nossa vida, os nossos objetivos, mas que quando nós ajustamos esse foco, nós conseguimos encorajar-nos uns aos outros. Nós conseguimos ajudar aqueles que estão no meio do caminho, porque durante essa caminhada, durante essa peregrinação, nós vamos encontrar diversas pessoas. Vamos encontrar aqueles que estão errantes, que não sabem para onde estão indo, aqueles que precisam de uma direção. E através das nossas vidas, o Senhor quer direcioná-las para o seu reino. Coloque isso tudo diante do Senhor. Ele é aquele que escuta a nossa oração. Deus amado, louvado seja o seu nome. Nós te bendizemos, ó Senhor. Deus, que maravilha é estar diante de Ti. Que maravilha, Senhor, é habitar na Tua presença. Que maravilha, ó Deus, é ser povo do Senhor. Que maravilha, Senhor, é fazer parte, ó Deus, dessa jornada. Uma jornada de redenção, de esperança. Louvado seja o seu nome, ó Deus, que nos escolheu não pela nossa capacidade. Louvado seja o seu nome que nos acolheu independente das nossas dificuldades, nossos pecados que são tantos. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, ajusta o foco da nossa peregrinação. Deus amado, que os nossos olhos estejam voltados totalmente para o Senhor. Senhor, são tantas as dificuldades da nossa caminhada, são tantos os medos, são tantos os receios, tantas são, ó Deus, as tentações de fazermos as coisas do nosso jeito.
Tantas são as tentações de tomarmos atalhos, de seguir por caminhos, ó Deus, tortuosos, caminhos de pecado, caminhos de autossuficiência, de arrogância. Deus, tem misericórdia de nós. Deus amado, ajusta o foco da nossa vida para o Senhor, para a Tua esperança. Nos dá graça, Senhor, para prosseguir na caminhada, reconhecendo que o Senhor é tudo em todos, reconhecendo que o Senhor é por nós, que nada será contra nós, reconhecendo, ó Deus, que a nossa força está no Senhor, reconhecendo que em Ti está o poder da vida. Que a gente possa, ó Deus, ser conduzido por meio do Teu Espírito, por meio do Teu Evangelho, de força em força diante do Senhor até aquele grande dia. Mas até lá, até esse grande dia, nos vales da nossa vida, nas nossas segunda-feiras tão difíceis, que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa depender da Sua graça e que a gente possa proclamar em meio a essa caminhada, em meio a essa jornada, o Teu Evangelho, a Tua verdade, e anunciar àqueles que estão perdidos, aqueles que estão errantes no meio do caminho, sem uma direção, que o Senhor é a nossa direção, que o Senhor é a nossa luz. Deus amado, age por meio do Teu Espírito, atua em nós e atua através de nós, para a glória do nome de Jesus a quem oramos. Amém. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentais em minha dor. E isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentais em minha dor. E isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi,
vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Amém. Palavra de Deus.